Vereador Rodrigo, presente. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Paulo Magueira. Renatinho da Oficina. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Presente. Vereador Fará, presente. Vereador Sandro Araújo. Verônica Lima. Vereador Casota. Presente. Senhor presidente, 10 senhores edis falaram a sua presença. Registrado do vereador Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina. Vereador Rodrigo de Carvalho, já registrei, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o nobre vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convido a todos os participantes de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 35, oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Palavra do Senhor. Queria comunicar aos vereadores que nós temos 3 vetos hoje para serem apreciados, para que porventura todos participem aqui, tanto presencial como pela videoconferência, para podermos votarmos hoje e trancarmos a pauta. Convido a vereadora Verônica Lima para ocupar a segunda secretaria e fazer a leitura da ata anterior. Ata da 55ª reunião do 2º período ordinário do ano de 2020, presidida pelo senhor presidente, senhor vereador Milton Carlos Lopes Ucal. Às 17h10 do dia... Não, às 17h10 do mês de setembro do ano de 2020, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes Ucal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores João Carlos Lopes Braga Xavier Pereira, além desses vereadores, senhor vereador João Gustavo Braga Xavier Pereira, além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Alberto Macedo, Carlos Otávio Vaz Dias, o Casota, online, Emanuel Mendes Rocha, online, Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, Renatinho do PSOL, Leandro Portugal Fronzen de Lima, online, Leonardo Soares Jordano, online, Paulo Eduardo Gonçalves Velasco, Renato Ferreira de Oliveira Carielo, online, Renato Cordeiro Júnior, Renatinho da Oficina, online, Ricardo Evangelista Lírio, online, e Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Jorge Andrigo de Carvalho, online, Luiz Carlos Galo de Freitas, online, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, online, e Rodrigo Fleck Fará. Perfazendo ausentes os seguintes senhores vereadores: Bruno Bastos Lessas, Sandro Mauro Lima de Araújo, ambos justificados, e Verônica dos Santos Lima, perfazendo em plenário a frequência de 18 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus
estão abertas e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco, leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sem observações. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente. Ofício CEMUG, eletrônico, da Secretaria de Governo, número 061, 062, 064, 065, 066, 693, 694, 2020, em resposta às respectivas indicações, número 452, 454, 1047, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 2020, 2066, 2133/2018. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lidas e encaminhadas indicações número 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 2020, todas de autoria do vereador Renatinho da Oficina. 1544, 2020, autoria do vereador Ricardo Evangelista. 1545, 1558, 2020, ambas de autoria do vereador João Gustavo. 1546 e 1547, 2020, ambas de autoria do vereador Leandro Portugal. 1559, 2020, autoria do vereador Casota. 1560, 2020, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Neste momento, foi requerido e obtido 1 minuto de silêncio pelos falecimentos de Covid-19. Continuando, o senhor presidente informou que na próxima sessão serão votados os 3 vetos. Após, deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores pela ordem. O vereador Renatinho do PSOL saudou a todos. A seguir, teceu comentários das reivindicações dos profissionais da educação e fez a leitura da relação de demandas do CEP, da reforma administrativa, da quarentena, das 40 horas para os profissionais de educação, das 30 horas para os funcionários de apoio, das mudanças de nomenclatura, das merendeiras para as cozinheiras, da falta de profissionais de apoio nas salas de aula, da falta de acessibilidade nas escolas, do PCCS da administração direta, do programa Futurice, do ensino, inclusive do racismo, do racismo, das calçadas da cidade, que eram verdadeiras armadilhas, da crise no hospital psiquiátrico em Jurujuba e do passe livre social, que teve o valor limitado por causa da pandemia. Finalizou lembrando, mais uma vez, da situação dos taxistas, que estavam sofrendo por causa da concorrência com os motoristas de aplicativo. Pela ordem do vereador Paulo Eduardo Gomes, inicialmente discorreu sobre sua trajetória política, relembrando que saiu do Partido dos Trabalhadores PT no ano de 2005. A seguir, teceu comentário da situação do governador Wilson Witzel, afastado do cargo com menos de 2 anos de seu mandato, como também do prefeito Marcelo Crivella, que vinha sendo investigado por suposto QG de propina da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Logo após, pontuou que depois de 20 anos, a rede pública de Niterói adquiriu um tomógrafo, o olhar da população pelos políticos, as prioridades na melhoria do atendimento na rede de saúde e a implantação do sistema de prontuário eletrônico nessa rede. O atendimento prestado pelo Hospital Oceânico, visto por muitos como iniciativa importante no atendimento hospitalar neste município. A situação da autoviação Ingá, que deteve recursos públicos aprovados por esta Casa Legislativa na finalidade de evitar a demissão de funcionários e que, mesmo assim, os demitiam. Por fim, solicitou que o prefeito prestasse... prestando a deputada Flor de Lis, pelo ex-vereador José Augusto Vicente, fosse revogado. E ainda pleiteou agendamento de uma reunião com o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana, para então discutirem algumas questões para essa cidade.
e, na oportunidade, criticou o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que em entrevista recente se negou a reconhecer que a Amazônia estava queimando, sendo aparteado pelos vereadores João Gustavo, Luiz Carlos Galo e Paulo Velasco. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h15, marcando a próxima sessão para o dia 17 de setembro da corrente hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada esta ata por redatora-chefe de serviço de atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Lida a ata, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Registrado pelo vereador Ricardo Evangelista. Em votação a ata, vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Convidar o vereador João Gustavo para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Quero aqui reafirmar aqui o meu pedido. Nós colocaremos os vetos na pauta de hoje. Pedir a todos os vereadores que participem na sessão plenária de hoje, tanto virtual quanto presencial. Pauta do dia 16 de setembro de 2020. Ofício CEMUG, número 50, Secretaria de Governo, pedido de prorrogação de prazo de 30 dias para atender o requerimento número 50, de autoria do vereador Luiz Carlos Galo. Ofício CEMUG eletrônico 63, Secretaria de Governo, resposta à indicação do vereador Leonardo Giordano, 727, Secretaria de Governo, resposta de indicação de autoria do vereador Renatinho da Oficina, 728, Secretaria de Governo, resposta à indicação, autoria vereador João Gustavo, ofício 730, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, autoria vereador Renatinho da Oficina, 733, CEMUG, resposta, Secretaria de Governo, indicação de autoria do vereador Andrigo de Carvalho, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, Renatinho da Oficina, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, Paulo Velasco, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, Paulo Henrique, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, Renatinho da Oficina, Secretaria de Governo, em resposta à indicação, autoria vereador Ricardo Evangelista. Indicação, Secretaria de Governo. Secretaria de Governo, em resposta à indicação de autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Secretaria de Governo, em resposta à indicação, autoria vereador Bruno Lessa. Secretaria de Governo, em resposta ao vereador Casota. Expediente em leitura, regime de urgência, Lei 208 de 2020. Ementa, estende até o fim do ano de 2020 o pagamento da subvenção econômica do município para as entidades que aderirem ao programa Empresa Cidadã de Niterói. Mensagem executiva 37/2020. Vereadores, projeto de lei 206 de 2020 altera a lei 3474 de 2020, que institui o calendário oficial de datas do município de Niterói e da outras providências. Autor, vereador Galo. Registrado pelo vereador Carlos Macedo. Projeto de lei 207, altera a lei 204/222 de 2007, que estabelece 10% das vagas de empresas e prestadoras de serviços contratados pelo município de Niterói sejam preenchidos por portadores de deficiência e da outras providências. Registrado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. Indicação 1562. Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, seja solicitado troca de poste na Avenida Everton Xavier,
e da outras providências. Ricardo Evangelista. Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, solicitação de troca de poste na rua Gavião Peixoto, em frente ao número 410, em um ponto de ônibus de Caraí. Ricardo Evangelista. Sugere ao Poder Executivo providências por meio de órgão competente, o serviço de tapa-buraco, em toda a sua extensão no bairro Maria Paula, Renato Cordeiro Júnior. Renatinho da Oficina. Indicação. Sugere ao Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente o serviço de tapa-buraco na rua Barão do Flamengo, toda a sua extensão no bairro Maria Paula. Renatinho da Oficina. Sugere ao Poder Executivo que providencie em meio órgão competente o serviço de roçadeira, capina, varrição em toda a sua extensão na rua Professor Dalton Gonçalves. Autor, Renatinho da Oficina. Sugere ao Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente o serviço de roçadeira, capina, varrição em toda a sua extensão da rua projetada Vila Progresso, Renatinho da Oficina. Sugere ao Poder Executivo providência por meio de órgão competente o serviço de roçadeira, capina, varrição em toda a sua extensão da rua Lote Gameiro, Vila Progresso, Renatinho da Oficina. Indicação. Sugere ao Poder Executivo providência por meio de órgão competente, serviço de roçadeira, capina, varrição, extensão da rua Lote Gameiro, Rua F, Lote Gameiro, Vila Progresso, Renatinho da Oficina. Sugere ao Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente serviço de roçadeira, capina, varrição em toda a sua extensão na rua Leonardo da Vinci, Vila Progresso. Renatinho da Oficina. Indicação. Sugere ao Poder Executivo a alteração do fluxo de veículos da rua Doutor Heleno de Gregório, bairro Cafubá, transformando em mão única, sentido Avenida Raul de Oliveira Rodrigues. Autor, Roberto Jales, Beto da Pipa. Senhor Presidente, lida a pauta do dia de hoje. Registrar a presença do companheiro vereador Sandro Araújo. Desculpe. Senhor Presidente, tem duas moções aqui que eu não li. A moção de aplauso 201 de 2020, autor Rodrigo Fará, envia moção de aplauso e congratulações ao doutor Antônio Carlos Alves Paiva. Moção de aplauso 202 de 2020, Rodrigo Fará, envia moção de aplauso e congratulações ao pastor da Assembleia de Deus, senhor José Henrique de Melo, autor Rodrigo Fará. Lida toda a pauta do dia de hoje, senhor presidente. Registrar a presença do companheiro vereador Galo. Inclusive, vou pedir 1 minuto de silêncio, infelizmente, homenagem às pessoas que faleceram no caminho de nosso país. Isso foi um pedido do nobre vereador Galo.
Projeto de Lei 067, do novo vereador Paulo Eduardo Gomes e do vereador Renatinho como coautor. Renatinho do PSOL. Vereador, desculpe, vereador. Me perdoe, Vossa Excelência tem toda a razão. Projeto vetado. Veto total. Parecer da Comissão de Justiça é pela manutenção do veto. As razões pela qual do veto é o seguinte, que a situação exigida pela Constituição da República para a viabilidade da instituição de requisição administrativa que ora se desbruça não restou demonstrada na hipótese em comento. Haja vista a ausência de iminente perigo público. Ressalta-se ainda que, em observância da legislação especial voltada ao combate à epidemia do Covid-19, a utilização do Instituto em referência não detém melhor sorte, ante a ausência de evidências científicas. Essas razões do veto total. Em discussão, matéria. Para discutir o autor. Vereador Renato, Vossa Excelência quer discutir a matéria? Nós estamos lendo pausadamente. Registrar a presença do presidente da Casa, vereador Paulo Bagueira. Registrar a presença do vereador Leandro Portugal, do Partido Verde. Vereador Paulo Eduardo irá fazer uso da palavra. Nós estamos discutindo o veto ao projeto de lei que autoriza o governo a fila única. É evidente que essa não é uma discussão fácil e ela é decorrente de uma visão de quem acha que saúde pública, assim como a educação pública, não deveriam ser, na nossa visão, na visão do PSOL, tratado como mercadoria. Porque na hora que a Constituição, seja ela boa ou não, ela estabelece que educação e saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado prover, em nenhum momento tem um parágrafo único ou alguma coisa especial que diga na Constituição parágrafo único. É um direito de todos aqueles que têm um dinheiro no bolso para pagar ou para ser tratado. É evidente que a tese que durante a pandemia nos obrigou, nos forçou politicamente a fazer esse projeto, é que na realidade, independente da gente saber quantos leitos estavam à disposição da iniciativa privada, que trata de saúde como mercadoria, porque visa lucro, e, portanto, presta serviço a quem pode pagar, a quem tem plano de saúde, etc, etc, etc. Num ambiente em que nós, independente da quantificação de quantos leitos a rede pública dispunha para tratar de Covid, ou de quantos leitos a iniciativa privada da administração de hospital dispunha, se o município de Niterói é o gestor pleno do Sistema Único de Saúde no âmbito da Metropolitana 2, Metropolitana 1 é Rio, Metropolitana 2 são Niterói e os municípios, os demais municípios do entorno, São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí e por aí vai, nada mais natural que o gestor pleno do Sistema SUS na região Metropolitana 2, que é o município de Niterói, pudesse administrar uma fila única de tal modo a encaminhar a todos aqueles que precisassem, numa ordem cronológica combinada com uma lógica de emergência, de gravidade dos casos, pudesse administrar a ocupação dos leitos. Se nós olharmos, ao contrário do que muita gente diz,
Se nós olharmos os relatórios semanais, que são fechados na sexta-feira, ao fim de mais uma semana epidemiológica, às 7, 8 horas da noite, se nós olharmos semanalmente esses indicadores, nós vamos ver que entre os 12 indicadores, nos 6 últimos que dizem respeito, os 6 primeiros são a evolução da doença na cidade, e os 6 últimos é a evolução da capacidade da cidade de tratar esses novos casos que aparecem. Se nós olharmos os 6 últimos indicadores e verificarmos a quantidade de pacientes por leitos clínicos privados, a quantidade de pacientes por leitos Covid privados, UTI Covid, se nós analisarmos a quantidade de pacientes em leitos clínicos SUS, diretamente na nossa rede, e a quantidade de pacientes por leitos UTI Covid da nossa rede pública, nós vamos verificar que nós temos muito mais leitos do que tem a rede privada de Niterói. São números. Contra números não tem argumento. Não tem ideologia nessa discussão. A ideologia eu carrego dentro de mim, que acho que saúde deveria ser pública, toda ela pública. Como é na Inglaterra, como é em vários lugares do mundo. Só não é nos Estados Unidos, onde as pessoas morrem de fome, vão à falência, hipotecam casa, se quiser sair do hospital e pagar a conta do hospital. Isso é os Estados Unidos. Tem gente que adora, como Bolsonaro, ter o Trump como referencial. Não é o meu referencial de vida. O meu referencial de vida é Suécia, é Reino Unido, onde o primeiro-ministro, que menosprezava a importância do National Health Service, o NHS, do Reino Unido, após ser salvo, ficou de beijos e abraços com os enfermeiros que se mantiveram do lado dele o tempo todo, até que ele estivesse curado da Covid pelo sistema público de saúde do Reino Unido. E é evidente que, se nós olharmos os números da rede, nós arrendamos o hospital, independente de eu defender a sua aquisição definitiva, para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de Niterói pelo território. Região oceânica que mais cresce teria aquela instalação, Carlos Tortelli aqui do lado do CPN, outra instalação. Eu acho que isso é uma discussão que a gente deve fazer, mas independentemente disso, o governo municipal arrendou um hospital para que não faltassem leitos. E uma boa parte da flexibilização bancária que fez com que os óbitos e os casos crescessem, e vão crescer muito mais ainda, ao cabo dessa flexibilização e dessa retomada dos espaços da praia, porque ninguém é de ferro. Se o governo não dá dura, é evidente que vai todo mundo para a praia. Você precisa ver charitas. Impressionante. Todo mundo na praia, todo mundo, a maioria sem máscara, etc, etc, etc. Hoje, o retrato de hoje é que a rede privada administra os leitos que ela precisa para tratar das outras patologias, administra com a necessidade de ampliar ou diminuir os leitos para a Covid, enquanto que na rede pública está lá a integralidade dos leitos com alocação variável de recursos humanos para o que der e vier. Quem sustenta hoje um eventual crescimento da população afetada pelos novos casos de Covid é a rede pública de Niterói, com os investimentos pesados que foram feitos para garantir isso. Portanto, quando nós fizemos isso, nós estávamos levando em conta um determinado retrato. Demora tanto o projeto a ser votado, demora tanto o projeto ir para lá, demora tanto o projeto ser vetado e ser apreciado, que a discussão que eu estou fazendo aqui é uma discussão em tese que talvez nem justifique mais essa discussão. Porque hoje, não sei se vai ter uma retomada de novos casos de Covid em Niterói com essa flexibilização, mas hoje nós temos leitos o suficiente na rede pública para sequer contarmos com os leitos da iniciativa privada para atender a necessidade da população. Agora, a razão de ser desse projeto, quando foi apresentado, e é criticável o tempo que nós levamos quando o projeto é de vereador, aí vem o veto e eu quero ter que discutir o quê? Em tese, eu substituiria, porque é um projeto autorizativo, substituiria esse projeto, ou derrubaria esse veto do prefeito, para que o governo se mantivesse
como alternativa de gerenciar uma fila única, caso ela fosse necessária. E não vejo nenhum problema que isso aconteça. Agora, é evidente que eu defendo, enquanto projeto autorizativo, que o governo continue autorizado, caso seja necessário, e com retomada dos casos, ele possa administrar essa fila única, para que ninguém, por conta de dinheiro que tem no bolso, aí tem uma prioridade para atender. Mas na hora que os hospitais que atendem plano de saúde tiverem com suas vagas tomadas, com certeza, sabe para onde vai? Vai para o Hospital Oceânico. Sei que nós, até hoje, essa é a maior excrescência do sistema de saúde, de um modo geral, do Brasil. Uma quantidade enorme de pessoas é atendida, tem plano de saúde, é atendido em um hospital público de emergência e depois, quando tem a sua vida salva, um acidente de trânsito, vai para o Azevedo Lima, um acidente, que é trauma, né? Aqui na região, vai para o Carlos Tortelli. Depois que ela tem a vida, vai para o Antônio Pedro, e emergência. Depois que tem a vida salva, aí vai para os quartos confortáveis da rede privada, sem que haja sequer uma câmara de compensação que possa ressarcir o plano de saúde, ressarcir ao poder público aquela vaga que foi utilizada para salvar a vida da pessoa. Até hoje é uma discussão teórica, mas que o governo, como tem um lobby enorme de planos de saúde e da rede privada de suporte à saúde, o governo federal até hoje não fez absolutamente nada que pudesse contar com isso. Então eu defendo e vamos votar pela derrubada do veto, contrário ao parecer, e aí vamos ver, essa é a vida. Convidar... Tomara que nós não tenhamos recrudescimento de novos casos de Covid em Niterói. Com a palavra o vereador Renatinho do PSOL. Por favor, vereador. Presidente, a gente fica analisando, eu me lembro como se fosse hoje, o mês de março, quando começou no Brasil o início da pandemia, na verdade é mundial, e nós aqui, por exemplo, eu, vereador Renatinho, pessoal, eu me lembro como se fosse hoje, quantas vezes eu ocupei essa tribuna, outros colegas também, para solicitar a presidência, por intermédio do vereador Cal, que as mensagens do governo tivessem prioridade em relação à Covid-19, que fosse a prioridade de votasse todas as mensagens do governo aqui, inclusive deixando os projetos dos colegas vereadores, inclusive nossos, e os colegas todos aqui, para um segundo plano. Vamos priorizar as mensagens do governo, e isso foi atendido. E foi feito isso, presidente. E nesse projeto específico da bancada do PSOL, aonde, quando você estabelece método, quando nós estabelecemos método das filas, nesse sentido, esse projeto seria uma forma de evitar aglomeração. Quando fica todo mundo sem saber onde é que vai, fica todo mundo louco, sem sentido nenhum. Aonde que eu vou procurar, aonde que eu não vou, aonde é que eu vou pegar informação, isso gera aglomeração. E era tudo que a gente não queria, era isso. Por isso esse projeto foi um projeto muito bem estudado, presidente Cal. Muito carinho nesse sentido. Porque o momento era o quê? Não vamos fazer aglomeração. Ninguém perto de ninguém. Para a gente evitar que essa doença fosse estancada de uma forma rápida. E isso foi feito. E aqui, esse projeto foi votado pela maioria dos colegas vereadores que estavam aqui no dia.
todos votamos a favor desse projeto. Então, a gente espera, presidente, que é um projeto que iria ajudar, não sei por que um veto dessa natureza, iria ajudar a cidade, iria ajudar a eliminar a Covid-19, para não ter aglomeração de pessoas. Enfim, eu espero que a gente derrube o veto do governo aqui hoje. Derrube porque, na hora de votar os projetos do governo, nós solicitamos ênfase, carinho, determinação, coragem, porque o governo naquele momento estava seguindo as regras legítimas no sentido de eliminar a Covid-19. Isso aqui, todos nós aqui, até a oposição, eu, vereador Paulo, quantas vezes nós já falamos isso aqui? Quantas vezes nós já citamos isso aqui? Nesse sentido, presidente, eu espero que esse veto, que nós derrubamos o veto do governo, porque esse projeto é bom para a cidade, e é bom para a saúde, e é bom para a ciência, é isso que a ciência quer. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Registrar para o vereador Bruno Lessa. Quem votar sim, vota pela manutenção do veto. Quem votar não, vota pela... É do vereador Paulo Eduardo, vereador Renato. Fila única, Bruninho. Quem votar sim, vota pela manutenção do veto. Quem votar não, vota pela derrubada do veto. O vereador João Gustavo, como... Para chamar os senhores edis, o vereador Leandro Portugal como primeiro escrutinador, o vereador Bruno Lessa. O vereador Paulo Eduardo, me perdoe, como segundo escrutinador. Vai, João, vai. Vereador Bruno Lessa. Vereador Carlos Macedo. Vereador Casota. Vereador Casota. Sim. Sim. Emanuel Rocha. Emanuel Rocha. Vereador Manuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. João Gustavo. Sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Vereador Andrigo, sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Sim. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Vereador Beto da Pipa. Continue. Rodrigo Fará. Sim. Beto da Pipa. Beto da Pipa não respondeu. Rodrigo Fará, sim. De Fará, sim. Sandra Araújo. Dobro vereador Sandro Araújo. Quantos tem? Verônica Lima. O senhor tem que fazer os dois votos. 14, tá certo? Sim. Senhor presidente, 14 edis. Vereadora Verônica Lima. Sim. Senhor presidente, 15 senhores edis fizeram uso da chamada. Senhor presidente, vereador Beto da Pipa, sim. Registrar o voto do vereador Beto da Pipa, sim. Beto da Pipa. Sim. Senhor presidente, 15 vereadores fizeram uso da chamada, 14 responderam. Fizeram uso do voto. Fizeram uso do voto. Nobre vereador Leandro Portugal. 13 votos sim, 2 votos não. Nobre vereador Paulo Eduardo. Contido o veto ao projeto 067. Presidente, eu queria justificativa de voto, por favor. Vou dar a justificativa de voto ao nobre vereador Bruno Lessa. Agradeço, presidente. Presidente, eu, apenas para dizer em respeito aqui ao vereador Paulo Eduardo, Renatinho, autor e coautor do projeto, eu fui o único voto
quando esse projeto foi aprovado, contrário ao projeto. Ah, não, vereador João Gustavo. Perdão, vereador João Gustavo. Calma, vereador João Gustavo. Calma, vereador. Meu vice-prefeito. Obrigado pelo carinho, João. Não, mas e apenas reafirmar os motivos daquela sessão, os motivos que me levaram a esse voto. Apenas isso, presidente. Obrigado. Bom, projeto de lei 040/2020, mensagem executiva 4. O veto é parcial. Institui o Fundo de Crédito Emergencial do município de Niterói, criado no contexto das medidas para enfrentamento da epidemia Covid. O veto relativo à emenda. Senhor presidente, cumprimentando, acusamos o recebimento do projeto do Poder Executivo, que institui um fundo emergencial do município, criado pelo contexto das medidas de enfrentamento econômico do Covid-19. Vetei parcialmente o projeto. Parecer da Comissão de Justiça, pela manutenção do veto. Em discussão, matéria. Esse é aquele que tem a emenda do nobre companheiro. Isso. Para discutir, o vereador Bruno Lessa. Presidente. Ou não, vereador? Trata-se da lei que instituiu o Supera Niterói, que é um programa que não deu certo, nós já criticamos várias vezes, e eu elaborei uma emenda dizendo que aquela empresa que acessasse o benefício não poderia demitir nenhum de seus funcionários durante o prazo de 6 meses. Porque eu acredito que o objetivo de todo o apoio econômico às empresas é, além de manter a empresa viva, a preservação dos empregos. Eu considero a preservação dos empregos essencial. Portanto, acho um veto que vai contra o entendimento do próprio projeto. Aliás, o Empresa Cidadã claramente coloca isso. Nós apenas colocamos para o Niterói Supera. Porque, veja, a prefeitura alguém pega 100 mil reais em empréstimo, vereador Paulo Velasco. Empresa geral. E esse empréstimo é subsidiado pela prefeitura. Quem pagará os juros, a correção monetária, a taxa do agente financeiro é a prefeitura. A contrapartida, na minha opinião, ela é a manutenção do emprego. Por isso, a emenda e lamento o veto. O parecer é da CCJ, é pela manutenção do veto, portanto, presidente, eu voto contra o parecer da CCJ. Continua a discussão, matéria. Para discutir. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Não. É evidente que novamente tem uma discussão que acaba sendo infrutífera em relação a isso, mas o espírito que se pretendia dar através da emenda é o mesmo espírito que norteou as ações, não só do governo, como da Câmara de Vereadores, ao longo de toda essa pandemia. Eu me lembro
Bruno se lembra muito bem, Cal, todos os vereadores estavam, à exceção do Galo, que estava ainda no exercício, saindo da Secretaria de Esporte e Lazer. Todos nós participamos da reunião presencial no Solar do Jambeiro, naquele espaço maravilhoso, distanciamento, cada um sentado em um determinado lugar. E uma das primeiras coisas que o prefeito Rodrigo falou é que ele pretendia analisar a possibilidade de dar um tratamento especial aos créditos que a prefeitura tem em relação ao ISS, tendo como objetivo o olhar para a atividade econômica da cidade, que estava sendo diretamente afetada, e não é à toa, até hoje nós vemos lojas e mais lojas sendo fechadas, e ele se manifestou como possibilidade de atendimento ou de olhar diferenciado para os créditos tributários decorrentes da atividade de serviço na cidade, o ISS. E eu me lembro que naquela ocasião Bruno colocou a questão do IPTU e ouvimos naquele mesmo dia as razões apresentadas pelo prefeito e pela secretária Giovana Victor, contrária, Bruno deve lembrar disso, à questão do IPTU. Mas a observação que eu fiz, desde que foi mencionada a possibilidade de você dar um tratamento especial a quem devia a Prefeitura e ISS, eu disse, para mim, eu acho que a gente deve analisar isso, desde que, primeira reunião que a gente fez, desde que nós tenhamos a preservação dos postos de trabalho pelas pessoas jurídicas. Porque não tem sentido você proteger a pessoa jurídica se não tiver como contrapartida que essa pessoa jurídica proteja as pessoas físicas com quem tem contrato de trabalho. E desde então todas as discussões que foram feitas no sentido de você proteger a economia, proteger CNPJ, mas tendo como contrapartida proteger emprego. Vimos inclusive que o João está inclusive levantando dados para que nós possamos discutir, as empresas de ônibus pegaram com determinada lei aprovada por essa casa e regulamentada via decreto, pegaram recurso de adiantamento de passagem por conta de gratuidade, que nós representamos no MP contra, mas a lei está valendo enquanto ela não foi derrubada. Pois bem, a contrapartida também para as empresas de ônibus era não demitir trabalhador, e eles demitiram, pegaram o dinheiro da prefeitura e demitiram. Então, eu não vejo uma coerência quando o vereador Bruno propõe essa emenda, que é condicionar, no projeto, condicionar a não demissão de pessoas, o veto da prefeitura. Isso só protegeria, não implicaria nenhum prejuízo para a prefeitura, mas implicaria numa proteção adicional nos termos dessa lei, uma proteção ao emprego. Portanto, nós acompanhamos a manifestação do vereador Bruno e vamos votar contra o veto colocado pelo prefeito. Bom, convidarei o vereador Ricardo Evangelista para fazer a chamada dos vereadores. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto, e quem vota não, vota pela derrubada do veto. O vereador Ricardo Evangelista, o vereador Leandro Portugal como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo escrutinador. Vereador Bruno Lessa. Macedo. Vereador Macedo. Vereador Carlos Macedo, Vossa Excelência está na escuta? Quem é aquele cara lá? Ele está... Vossa Excelência está na escuta, vereador Macedo? Continue. Ele está aqui. Casota. Sim. Vereador Macedo, voto sim. Casota não, Casota não. Vereador Macedo, sim. E o vereador Casota, não. Olha o vereador lá. Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Rocha. Sim. Devagarinho. Renatildo Pessoal. Não. João Gustavo. Andrigo. Sim. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Leonardo Giordano. Não está.
Galo. Vai ter direto essa eleição. Não sei não, tá? Vereador Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Sim. Bagueira. Sim, presidente Bagueira, sim. Renatinho da Oficina. Bagueira sim. Renatinho da Oficina. Não tá. Vereador Renato Carrielo. Renatinho da Oficina não tá aí não. Renatinho da Oficina não tá aí não. Renatinho da Oficina não tá. Tá ausente. Carrielo. Não está. Não. Ricardo, sim. Ele tá confundindo a cabeça. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Vereador? Sim. Sim, vereador de Fará. Valeu, Lucas. Obrigado. Sandro Araújo. Não, não está aqui. Tá. Verônica Lima. Sim. 17 vereadores responderam a chamada, presidente. Nobre vereador Leandro Portugal. 12 votos sim, 4 votos não. Companheiro Paulo Eduardo. Mantido o veto ao projeto de lei 040. Projeto de lei 081, do nobre vereador Paulo Eduardo, com o autor vereador Renatinho, do PSOL. Veto é total. Estabelece a obrigatoriedade de registro e cadastramento de dados sobre pacientes infectados pelo Covid-19. Estabelece a obrigatoriedade de registro e cadastramento de dados sobre os pacientes infectados pelo Covid-19, assegurada a proteção de dados pessoais, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. O veto é total. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Em discussão a matéria, para discutir o autor. Nesse veto específico, eu vou fazer questão de ler as razões que levaram a Prefeitura a vetar. E o veto é total. Nós sabemos muito bem que a cidade de Niterói é uma cidade extremamente rica. Nós sabemos que a cidade de Niterói é uma cidade que tem uma grande quantidade de pessoas da classe rica e da classe média, média alta, que dispõe de planos de saúde. Nós sabemos que Niterói tem a maior concentração no Brasil, e não é papo furado do PSOL ou de nenhum partido de esquerda ou extrema esquerda, são dados do IBGE. Tem a maior concentração de renda do país, a maior classe A do país, tudo em termos, evidente, relativos. Portanto, apesar da doença ter entrado em Niterói pelo aeroporto, literalmente pelo aeroporto, o primeiro óbito registrado na cidade, na metade de março, 16 ou 17, é de alguém conhecido de vários de nós, frequentador do Country Club Pendutiba, que foi pegar um enteado seu no aeroporto, Paulo Velasco sabe quem é também, e pegou o Covid e morreu. Se eu não me engano, Paulo também, de nome Paulo. Paulo Renato, alguma coisa parecida com isso. E desculpe a família por ter esquecido, a gente tenta esquecer as coisas ruins e tenta apagar da memória. É evidente que uma pessoa que tinha outras comorbidades, era muito pesado,
diabetes, obeso e por aí vai, mas chegou pelo aeroporto. E de lá para cá, é evidente que as pessoas mais informadas da sociedade niteroense, tendo ou não tendo plano de saúde, acabaram por tomar precauções domesticamente falando e se precaveram ao longo do tempo. Nós temos, entretanto, uma parcela da população para quem, Galo, a gente pode dizer afastamento, quarentena. Uma coisa é num condomínio de casas onde eu moro, em que eu estou distante do meu vizinho da frente, meu vizinho do lado direito, meu vizinho do lado esquerdo. No edifício onde você mora, Galo, você está distante do seu vizinho de cima, o vizinho de baixo, Renatinho, Ida e todos nós. Uma coisa é você falar quarentena e isolamento e afastamento. Como é que você vai numa comunidade, das mais de 100 comunidades que existem em Niterói, e você pede às pessoas para ficarem distantes uma das outras? Não tem como. E na hora que nós fazemos esse projeto, para que nós tenhamos dados que possam mostrar que parcela da população está sendo, ao longo do desenvolvimento da pandemia na cidade, está sendo vítima do Covid, ao introduzirmos a necessidade dos óbitos serem registrados, além do sexo, além da idade, qual é a cor da pele, qual é o extrato socioeconômico que pertence à pessoa, para que nós, sem precisar da UF, como a Prefeitura está fazendo agora, contratou a UF para fazer uma pesquisa com quem teve Covid, para saber, aqueles que estão indo a óbito, de que classe socioeconômica elas pertencem. Está fazendo uma pesquisa. E o que o projeto, que é um projeto que deu entrada em 6 de maio, essa discussão. Esse projeto deu entrada em 6 de maio. Nós estamos no dia 16 de setembro, analisando agora o veto que ele foi colocado. E o veto qual é? O governo diz que não pode, pelas razões que ele expõe, o governo não pode fazer uma definição em relação a isso. E as razões que o governo apresenta são as seguintes, assinado pelo prefeito: vejo-me instado a vetar totalmente o projeto dado pelos nobres vereadores Paulo Eduardo Gomes e Renatinho do PSOL, que estabelece a obrigatoriedade de registro e cadastramento de dados sobre os pacientes infectados pela Covid, assegurada a proteção dos dados pessoais, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Pretende-se, portanto, com a promulgação da lei, que os órgãos municipais que compõem o Sistema Único de Saúde na cidade e as instituições privadas sejam obrigadas a colher informações dos pacientes infectados pelo coronavírus, a fim de que sejam produzidos dados quantitativos, não são qualitativos, não são individualizados, não são com identificação das pessoas, a coleta de dados e informações sobre a infecção e a sua disseminação. Sobre o tema, importante destacar desde logo que a Lei Federal 13.979 de 2020, ao dispor sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, dispõe que toda pessoa deverá colaborar com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos em circulação de áreas consideradas como regiões de contaminação. Ora, o governo coloca nas razões do seu veto elementos que corroboram a necessidade de coletar esse dado. O governo diz que as pessoas são obrigadas a ajudar a autoridade com informações. Na hora que nós fazemos um projeto em que nós queremos não dados pessoais de ninguém, não a violação da privacidade,
mas nós queiramos saber quantos da classe socioeconomicamente mais alta foram afetados pela doença, em que bairros elas moravam. Esses dados no início da pandemia, eles estavam todo dia no portal da transparência. Sumiram. Quantas pessoas em Caraí tivemos no início da pandemia? Naqueles que pegavam o Covid no aeroporto, vindo de fora. Porque quem mora em comunidades, nas mais de 100 comunidades de Niterói, não pegaram Covid no exterior, porque não viajam no exterior. A propagação da doença na nossa cidade vem das classes socioeconomicamente mais abastadas para os mais pobres, que moram nas comunidades. O governo municipal que veta, sem justificativa razoável, esse projeto, é o governo municipal que pegou 2 CIEPs vazios para fazer quarentena comunitária. Nem os vereadores da base lembram disso, porque se lembrassem ficariam envergonhados de analisar esse veto. Porque quando o governo pega 2 CIEPs para viabilizar pessoas com Covid, que não possam estar em isolamento social no Morro do Castro, que não possam estar em isolamento social no Buraco do Rato, em todos os outros bairros, na favela do Sabão, na saída da ponte, que não dá para ficar tendo Covid em isolamento social e cria um CIEP único e exclusivamente para a quarentena comunitária, com assistente social e corpo de enfermagem. Quando o governo faz isso é porque ele reconhece que nós temos que dar a uma parcela da população um tratamento especial. Agora, como nós podemos dar um tratamento especial se nós não colecionamos os dados necessários a uma análise precisa de onde a população mais está se infectando? Continua a infecção se propagando com velocidade em Caraí? Ou ela está se propagando com maior velocidade em Caramujo? Continua se propagando em Charitas? Ou ela está em Charitas se propagando no Preventório? Ela continua se propagando no Jardim Caraí com a mesma velocidade que ela está se propagando nas comunidades do entorno do Jardim Caraí? Essa discussão, Galo, que na prática o projeto visava em maio, e olha que a pandemia nos afetou a partir de março. Nós levamos mais de um mês para ter a ideia. Precisamos saber a quem essa doença está pegando mais, matando mais. Nós vamos sair dessa pandemia com o governo se negando a coletar um simples dado, sabe, Galo, que pode ser feito pela assistência social, dos serviços de assistência social que existem na rede pública. Os serviços sociais que existem na rede pública. No Carlos Tortelli, nós temos assistentes sociais que sabem exatamente qual é o perfil socioeconômico de quem está internado no CPN. Nós sabemos o perfil socioeconômico, étnico-racial de todas as pessoas que estão internadas na rede pública. Basta no prontuário se identificar que esta pessoa é masculino, idade, morador de onde e etnia, é negro, é branco, para que nós possamos, num país estruturalmente racial, saber exatamente a quem mais as doenças pegam, a quem mais as doenças matam. Essa discussão de que isso não faz diferença, vide o menino da Grota, interceptado. Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Major Davi, tem que voltar a falar com ele, que é o coordenador do Niterói Presente, geral, coordenador de segurança presente, etc, geral, que saiu de Niterói e foi para o serviço geral. Extremamente magoado pelas burdoadas que recebeu da sociedade, porque a sociedade de Niterói sabe o que é a Orquestra da Grota, sabe que são esses meninos que desde pequenininho aprendem música, e o menino foi considerado suspeito no primeiro momento, em primeiro lugar, porque estava negro com um violoncelo no rosto. Onde já se viu um negro carregado? Deve ter roubado em alguma loja de música. E aí é suspeito. Aí pior, em sendo suspeito, é levado para uma delegacia onde o retrato dele é encontrado num banco de dados, por uma denúncia.
Então, esse país que é estruturalmente racista, que é injusto, que tem injustiça social em todos os lugares, nós deixamos de ter a possibilidade de ter uma informação muito simples. A que parcelas da população a doença pegou mais forte? Quantos filhos, como o do João Gustavo, que pôde ter proteção familiar, isolamento social? Quantos da população, especialmente a população mais vulnerável, conseguiu ter aquilo que os nossos amigos, o filho do João e outros tantos amigos nossos tiveram de assistência? Então, não saber isso, não ter esse dado, para as mais de 10 mil pessoas que confirmaram Covid em Niterói, não ter esses dados e não ter as características dessas pessoas, e principalmente, não ter as características daqueles que foram a óbito, é negar. E isso vem do governo que se diz popular, um governo que algum dia disse que era socialista, que o Bolsonaro queira negar a ciência, queira negar os dados, assim como está negando os dados do INPE em relação às queimadas, que o mundo inteiro está vendo, onde já se viu o governo Rodrigo não ter a intenção de saber da parcela da população a quem mais está sendo afetado pelos óbitos da Covid. Então, na minha avaliação, eu peço e apelo aos vereadores, apelo à vereadora Verônica, que disse, como vários outros, não é a única, denuncia as agruras que passa os herdeiros da escravatura no Brasil, aqueles que moram nas parcelas do território que nós conhecemos. É inaceitável que nós aceitemos o veto imposto pelo governo Rodrigo aos marcadores étnico-raciais que foram propostos nesse projeto de lei, que entrou na Câmara em 6 de maio e que em 16 de setembro nós estamos analisando o veto. Ok, vereador. Essa é a discussão. Obrigado. Eu apelo a todos os vereadores que pensem bem, porque é evidente que eu posso chegar à conclusão que, se podemos vetar isso sim, se isso não tem importância, eu posso chegar à conclusão que a maior parte dos vereadores de Niterói não estão preocupados se quem está indo a óbito são pessoas da pobreza ou não, porque isso não interessa. Aliás, isso precisa, mais do que não interessar, ficar escondido. Isso nós precisamos denunciar. Continua a discussão, matéria, com a palavra o vereador Renatino Pessol. Presidente, quero, na verdade, saudar a discussão do colega Paulo Eduardo, que fez uma discussão na íntegra da realidade do que está acontecendo e que sempre vem acontecendo em Niterói. Niterói é uma cidade rica, sim, Paulo citou também, uma cidade rica, com muita desigualdade, mas é uma cidade rica, que não deveria existir essa desigualdade. Mas, presidente, isso é mais do que notório, é mais do que comprovado, onde as comunidades mais carentes, que estão com as suas imunidades lá embaixo, porque não tem alimentação adequada, lamentavelmente não tem, não existe, pessoa que rala pra caramba, enfim, não tem uma vida digna, morando em comunidade com 10 pessoas, 5, 6, 7, então, a vida não favoreceu essa família, uma alimentação adequada, uma alimentação baseada, para ele ter a tua imunidade que garanta qualquer situação de doença, que ele venha a ser salvo. Isso é mais do que comprovado, isso é uma ciência. Quem alimenta perfeitamente, adequadamente, tendo as condições adequadas de ter o alimento, uma comunidade carente não tem, lamentavelmente que era para ter. Era para ter, presidente. Aqui o problema todo nesse país, e outros, mas aqui é demais, são as indiferenças. Não há prioridade. Por exemplo, o negro, por exemplo, esse garoto da grota, quando Paulo citou ali,
um negro com um violão na mão. Pensaram logo mesmo, foi roubado, roubou. Olha só o racismo, olha só o preconceito, o ódio, a maldade, que já vem lá dentro do coração dessas pessoas. Então, eu acho que o governo tem que tomar uma medida de método para mudar isso, um olhar diferenciado em relação às pessoas carentes, gente. São todos filhos de Deus. E a maioria das vezes, presidente Cal, essas pessoas estão doentes, diferentemente de pessoas de qualidade de vida muito melhor, totalmente diferente, morando com seus familiares, enquanto a comunidade mora 10, 8, enfim, tudo acumulado, sem alimentação perfeita, sem um arroz, sem um feijão, sem uma carne com proteína. Então, quando o governo tem um olhar, que diferencia esse olhar, para qualificar essas pessoas, para que a imunidade deles seja alta. Porque, olha só a diferença, quando você prioriza isso, você economiza, todo mundo vai sair ganhando. Quando você trata bem um pobre, todo mundo vai sair ganhando. Quando você deixa esse pobre ficar doente e vai contaminar os outros, todo mundo sai perdendo. Mas esse olhar que tem que ser mudado na humanidade, esse olhar que tem que ser mudado na assistência social, para ver, enxergar isso e entender, quando você qualifica as pessoas, quando você cuida das pessoas com amor, com alimentação adequada, prioriza essas pessoas para ele ter uma vida digna. Mas eu não vejo isso no país, eu não vejo isso no estado, eu não vejo isso no município. Lamentavelmente, presidente. Então, quando tudo isso não é atendido, é uma total violação de direitos humanos. Ok, vereador. É a total violação de direitos humanos que tem que ser, obrigado, Paulo, tem que ser entendido com muito carinho, com muito amor, porque do jeito que está, presidente, priorizando só quem já tem, isso não vai somar em nada. Pelo contrário, vai piorar a situação. Por exemplo, quando o Paulo Velasco vem aqui agora, coloca um álcool na minha mão e fala assim: vereador Renatinho, não coloca a mão aqui não. Ele está ajudando o Renatinho e outros, e ele, porque se eu adoecer, eu vou passar para outro. Isso é uma mentalidade linda. E eu faço isso aqui também, e ele sabe disso. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor, presidente. Que tem gente que fala por falar, mas se entender na íntegra, no coração, lá na alma, se entender isso, legítimo, a gente vai melhorar esse mundo. Okay. E é o objetivo, eu acho que é o ideal. Eu penso assim, vou morrer assim e não vou modificar. Eu quero, enquanto eu fizer a minha passagem, eu quero fazer essa coisa linda em prol da humanidade, em prol de uma humanidade sadia, uma consciência bonita, presidente. E eu não falo isso de boca para fora não, Galo, você me conhece. Eu não falo isso de boca para fora querer aparecer, eu sou assim. Não é à toa que eu fui eleito aqui para presidir a Comissão de Direitos Humanos pelos meus colegas. Ok, vereador. Presidir a Comissão de Direitos Humanos é um ato de amor. Obrigado, presidente. Vossa Excelência está apaixonado. Vossa Excelência fez o discurso de uma pessoa apaixonada. Bom, vou colocar em votação, convidar o vereador. Cadê o Ricardo? João Gustavo. O vereador João Gustavo chamou os seus vereadores. Vereador Bruno Lessa como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo escrutinador. Ressaltar, quem vota sim, vota pela manutenção do veto. Quem vota não,
vota pela derrubada do veto. Vereador João Gustavo. Vereador Bruno Lessa. Registrar a presença do companheiro Renato Carrielo. Vereador Carrielo. Vereador Carlos Macedo. Sim, senhor presidente. Vereador Macedo, sim. Vereador Casota. Não. Vereador Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Rocha, sim. Sim. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Não. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leonardo Jordano. Aliás, desculpa, pulei Leandro Portugal. Leandro Sim. Portugal. Sim. Leonardo Jordano. Galo. Cal presente. Leonardo Jordano ausente. Galo não. Cal presente. Paulo Eduardo Gomes. É de Bagueira, Não, é do rádio de Bagueira. É. Continua. Paulo Velasco. Bota a Bagueira ali. Paulo Bagueira. Presente, sim. Presidente Bagueira, sim. Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina. Não está. Renato Carrielo. Beto da Pipa. Não, desculpa. Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Vereador Rodrigo Fará. Paulo, você botou meu voto aí, sim. Registrei o voto de Vossa Excelência, sim. Rodrigo Fará. Sandro Araújo. Já tem. Sim. Sim. Vereador Fará, sim. Rodrigo Fará, sim. Sandro Araújo. Verônica Lima. Dezessete senhores edis fizeram, responderam a chamada, 16 fizeram uso do voto. Vereador Bruno Lessa. Senhor presidente, foram 10 votos sim, 6 votos não. Mantido. Ratificado, vereador. Obrigado. Mantido o veto ao projeto de lei 081/2020. Bom, nós temos uma mensagem executiva 37/2020. Estende até o fim do ano 2020 o pagamento de subvenção econômica do município para as entidades que aderiram ao programa Empresa Cidadã de Niterói. Quero aqui pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nobre vereador Rodrigo Fará, que desse parecer verbal no projeto em primeira discussão. Vossa Excelência tem um retorno da minha palavra? Mas, presidente, ele teve tempo de ver? Não entendi, vereador. Não, se ele não teve tempo de ver, a gente pode pegar do vereador Bruno Lessa, que está aqui presente. Vereador Bruno Lessa pode, se porventura achar conveniente, ou a vereadora... Verônica é da CCJ? Vereador Fará está no áudio, por favor. Senhor presidente, parecia favorável pela prorrogação, senhor presidente. Ok, então eu queria aqui
registrar que o presidente da Comissão da Constituição e Justiça e o próprio relator vereador Fará. Comissão Finanças e Orçamento, seria bom pedir o parecer, mesmo que preliminar, do vereador Carlos Macedo, presidente vereador da Macedo Finanças e Orçamento. Vereador Macedo está na escuta. Tem algum outro companheiro da Comissão de Finanças aqui presente? Presidente. Vereador Macedo está na escuta, por gentileza. Senhor presidente, parecer favorável pela prorrogação, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça também é favorável. E nós queríamos discutir com os companheiros. Votaríamos em primeira discussão, é uma matéria extremamente importante. Se houvesse uma unidade, votaríamos inclusive em segunda. Caso não haja unidade, aí a gente conversa aqui entre nós. Em discussão a matéria. Só para discutir, em primeiro lugar, dizer que tem que apoiar e prorrogar mesmo até o final do ano. Mas eu gostaria de, aproveitando que a presença no plenário virtual do vereador Carlos Macedo, insistir que nós tivéssemos uma reunião com a secretária Giovana Vick, que nós estamos pedindo há muito tempo. É evidente que se as condições para empresas cidadãs são mantidas, é evidente que elas estão mantidas, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, estender o processo até final desse ano. Esse não é o problema. Mas como a finalidade desse projeto é nós ajudarmos CNPJ, pessoa jurídica, a manter empregos até 19 postos de trabalho, com o pagamento de R$ 1.045 por cada empregado mantido, isso é muito importante, porque pode dar um oxigênio às pessoas jurídicas para a manutenção das empresas, é necessário que a gente, de uma vez por todas, saiba qual é a situação do Tesouro Municipal. Porque, para além do projeto Empresa Cidadã, que todos nós apoiamos sem nenhuma restrição, nós gostaríamos de saber como estão os processos relacionados à Agência Rio, que substituiu o Banco do Brasil no programa Supera Mais. Todo dia que nós passamos pela rua, ainda mais que agora tem mais movimentação, apesar do aumento da mobilização e da movimentação das pessoas nas ruas, não para de crescer o número de estabelecimentos comerciais, geradores de emprego, ao contrário do que o Paulo Guedes, representante dos ricos nesse país. Quem mais emprega é micro, pequeno e médio empresário. E a quantidade de estabelecimentos comerciais, apesar da flexibilização que começa a acontecer, a quantidade de estabelecimentos comerciais fechados não para de crescer, está crescendo menos. Então é importante que nós possamos discutir o que mudou em relação ao contrato com a Agência Rio, eu acho que esse é o nome dela, a AG Rio, coisa parecida, uma agência de desenvolvimento do Rio, em relação ao Banco do Brasil, porque o que a gente sabe é que o projeto Supera, na fase inicial, atendeu não mais do que 60, apesar da secretária Giovana Vick ter dizer que foram 300, levantamentos feitos pelo João Gustavo, eu mesmo não fiz, e pelo Galo, mostraram que foram 60, dentre os quais com repetição. Então, a rigor, nós tivemos uma quantidade muito pequena de financiamento de capital de giro para empresas em Niterói, previsto no Supera com o Banco do Brasil. Trocamos o agente. Qual é o resultado disso? Quantas pessoas se credenciaram? Quantas já foram aprovadas pela agência? Quanto de aporte de recursos dentro do impacto previsto? Eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano eram 10 milhões alocados, tem que ver de cabeça, no projeto. Tem impacto nesse projeto, presidente Cal? Porque deve ser o mesmo, nós não gastamos todo o recurso que estava previsto lá atrás. Dá uma olhada aí, por favor, Galo. Se a gente tinha um volume de recurso na primeira fase que não foi ocupado, provavelmente está sendo mantido o impacto. Agora, a gente precisa saber, 34 milhões. São 34 milhões... E equivocadamente, não sei porque que o governo botou o impacto apenas em 2020, porque esse é um projeto que tem... Não,
Ah, não, perdão. Isso daqui é empresa cidadã, não é o caso do Supera. O Supera não é que tem uma perspectiva de utilização de financiamento para além do horizonte do atual governo, carência, etc. Perdão. Então, tem aqui o impacto, que é 33 milhões, o impacto da fase 1, 9.560.000, 2000, não gastou tudo isso, com certeza. E na fase 2, 2.657.000, que deve ser a quantidade de empresas que se credenciaram e que vão receber aporte de recurso pelos empregados de mais 2.657.000. Olha só, entre a primeira discussão e a segunda, por favor, pedir ao governo para consertar esse impacto, porque está errado. Eu não posso ter impacto na fase 1, 9.500.000, impacto na fase 2, 2.657.000, impacto total 33 milhões. Se eu ainda sei fazer conta, 9.500.000, mas 2 milhões dá 11 milhões, 12 milhões. Pode ser mês isso, né? Pois é, mas não está claro. De qualquer maneira, a gente vota em primeira, precisamos verificar junto ao governo. Quem assinou aqui foi Marcelo, que é um técnico competente e dedicado, Marcelo Zander Vaiano. Mesa diretora, ajuda o presidente Cal, que nesse momento está, pedir à mesa diretora, secretaria da mesa diretora, para entrar em contato imediato com o governo e verificar esse impacto. Não me parece ser, Bruno, mês não, porque está escrito fase 1 um valor, 9, fase 2 outro valor, 2 e pouco, total não pode dar 33. Tá? Então pode ter havido algum engano que não invalida a necessidade e a importância de nós aprovarmos em primeira. Acho que nós não vamos ter desculpa, mas nós precisamos verificar isso daí para evitar problemas e questionamentos em relação ao que a gente está aprovando. Pois é, mas poderia ter até um montante de 34 se estivessem sendo abertas novas adesões. Não está havendo nova adesão. Então, cadê o Bruno? Paulo Velasco, quem se credenciou, está limitado e vai ter prorrogado até dezembro. Então, não pode ter um pulo desse tipo, a menos que houvesse adesão de novas empresas, que não parece ser o caso. Então, por favor, Secretaria, Mesa Diretora, entre em contato imediato com a Secretaria Executiva do Governo para que nós consertemos esse impacto e possamos, respeitado o interstício mínimo por se tratar de matéria financeira, possamos votar em segunda discussão em redação final no dia de amanhã. A opinião minha é de que nós devemos, e o Renatinho, votar o projeto. Vereador, fiz o contato agora rapidamente com o governo, e aí vamos votar em primeira, e amanhã os ajustes que porventura tiverem aqui, estamos segunda. Convidar o vereador... Não, presidente, eu quero rapidamente... Vereador Renatinho do PSOL. Discutir rapidamente, presidente. Presidente, a gente fica observando, presidente, que quando há medida louvável, as coisas mudam. Quando há medidas inadequadas, com ganância, com ódio, com maldade, principalmente a ganância, as coisas se complicam. O que eu quero dizer isso? Os micro e pequenos empresários, presidente, é uma questão mais legítima que existe. Quem fornecem mais empregos não é o grande empresário, não. São os pequenos e médios e pequenos empresários, os microempresários. Porque o coração dele
ter mais amor. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, presidente. Essa questão de empresa cidadã, e é mais do que legítimo esse momento do estender esse benefício, presidente, de R$ 1.045 até dezembro, dia 31 de dezembro, que é uma coisa louvável, que não estão desempregando. Se não estão desempregando, automaticamente eles merecem, ainda mais com a pandemia. A pandemia, o número de desemprego é imenso neste país. E a tendência é aumentar cada vez mais. Aí vem essa empresa cidadã de micro, pequeno empresário. Agindo de uma forma muito leal, muito bacana, muito humana, temos que fazer isso mesmo. Estendemos isso até dezembro. Igual foi feito aqui, com os taxistas da cidade, com outros. Enfim, presidente, isso é muito louvável. Eu acho que é uma situação que a gente tem que dar o braço a torcer. Isso é uma medida que vai ajudar os trabalhadores que estão se mantendo no emprego. Porque o número de desempregados é muito grande, presidente. Ainda mais com a pandemia aí no ar. A pandemia, já todo mundo apavorado, perdendo seus empregos, perdendo suas vidas, perdendo os colegas, perdendo amigos, perdendo sobrinhos, perdendo tios. E aí? E a depressão? E a ansiedade? Tudo gera isso. Isso gera morte, gera angústia, gera tristeza. Isso não só gera coisas ruins. Então, portanto, o nosso voto do PSOL é que votemos aqui hoje. Em primeira discussão, tem um conceito que o Paulo solicitou ali, do impacto. O Paulo solicitou a revisão do impacto para ver se está certo ou está errado. E eu acho que é uma boa hora fazer isso mesmo, que a mesa diretora encaminhe isso aí, para que ele analisa essa questão do impacto, para saber se está certo ou está errado. Enfim, mas aí votamos em primeira, garantimos em primeira. Conserta em segunda, vota amanhã ou vota semana que vem. Portanto, presidente, é louvável a iniciativa, terá nosso voto favorável, aqui hoje em primeira, que é uma medida acertada, porque o número de emprego hoje nesse país está uma tragédia, está um desespero. E essa empresa cidadã, que estão comprometendo em se manter esses trabalhadores sem ser mandados embora. Tem que se estender o benefício, porque é uma coisa que tem que dar um exemplo para o mundo, tem que dar um exemplo para os outros, presidente. Quando a gente abre o coração e dá um exemplo louvável, de uma forma leal, de uma forma humana, isso é direitos humanos. Isso é direitos humanos. O direitos humanos não está sendo violado nesse sentido. Seria violado, sim, se a gente estivesse aqui votando aqui contra esse projeto. E pelo que foi discutido aqui, esse projeto é uma questão de humanidade. Portanto, o voto do pessoal, o voto do Renatinho, é favorável em primeira, e aí, consertando o impacto, a gente vai ver amanhã ou depois, amanhã ou terça-feira ou quarta-feira que vem, para a gente votar em segunda. Obrigado, presidente. Convidar o vereador João Gustavo para fazer a chamada dos senhores vereadores. O vereador Paulo Eduardo Gomes como primeiro escrutinador e o vereador Bruno Lessa como segundo escrutinador. Quem vota assim, vota pela aprovação da matéria, ressaltar que é em primeira discussão. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Face ao discurso do vereador Renatinho, brilhante, por sinal, assim. Vereador Macedo, vereador Renatinho hoje está apaixonado. Casota. Casota vota sim. Emanuel Rocha. Sim.
Vereador Manuel Rocha, vota com o polegar, sim. Renatinho do PSOL, apaixonado. Apaixonado? Apaixonado, sim, por justiça e por amor às pessoas. O voto é sim, e eu acho que o Macedo não falou, não sei, não ouvi direito, se ele falou Renatinho do PSOL. João Renatinho Gustavo, do PSOL. sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Vereador Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Leandro votou, Leandro? Não. Não. Leonardo Giordano. Galo. Paulo Eduardo. Sim. Você falou Cal. Ih, desculpa. Cal. Presente. Paulo Eduardo. Sim. Paulo Velasco. Sim. Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Carrielo. Ricardo Evangelista. Sim, sim. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Vereador Sim. Rodrigo Fará, sim. Sandro Araújo. Presidente, meu voto é sim, presidente. Vereador Beto da Pipa, ratificando sim. Olha que Beto da Pipa vai sair da tela e vai aparecer aqui, hein? Verônica Lima. Sandro Araújo. Verônica Lima. Senhor presidente, 15 vereadores responderam a chamada. 14 fizeram uso do voto. Vereador Bruno Lessa. Vereador Bruno Lessa, por gentileza. Senhor presidente, foram 14 votos sim e nenhum voto não. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Ratificado. Aprovado em primeira discussão. Colocarei amanhã em segunda discussões, com aqui, se porventura tiver, os acertos aqui com relação ao mapa orçamentário. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, justificativa de voto, vereador Renatinho do PSOL, hoje apaixonado. Por justiça e por verdade. Presidente, quero dizer o seguinte, esse tipo de medidas, esse tipo de atitude, quando a gente entende uma situação dessa, entende pela consciência, eu acho também que deveria ser tomado esse tipo de consciências, e outros projetos que são votados aqui, e lamentavelmente a maioria são vetados. Eu espero, porque tudo tem começo, meio e fim. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Eu acho que o Macedo, quando ele falou aquela frase, eu acho que ele pensou nisso. Eu quero acreditar que o Macedo pensou nisso. Tudo tem um começo, meio e fim. Quem sabe que daqui para frente haverá uma nova retomada uma nova tomada de consciência. Porque esse tipo de atitude seja ampliada, principalmente para que os direitos humanos não sejam violados, seja legítimo. Mas tudo está contado, medido e pesado nesse mundo. Todos temos o seu momento para o despertar da consciência. É o que eu espero e que eu acredito que tudo isso será possível. Nada é impossível de mudar. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores, convido para a próxima reunião de amanhã, às 17 horas. Uma boa noite a todos.